Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos, amém? Amém. Aleluia, esse é o dia do Senhor e por isso nós estamos alegres. Tem alguém alegre aí? Deus, de festa, de alegria, são 5 anos de vitórias, são 5 anos de bênção, de lutas, mas de muitas vitórias que o Senhor tem dado a esta casa. Estou muito feliz pelo convite de estar aqui, né, anunciando a palavra de Deus. Quando eu cheguei aqui ontem, eu vi a Gleice dançando. Meu coração se encheu de alegria, pelas coisas que Deus tem feito neste lugar, as irmãs do louvor, os irmãos ali na mesa de som, quanto o Senhor tem feito neste lugar, e meu coração ficou muito alegre em ter participado um pouquinho deste trabalho, e é muito bom poder ver aí a garra, o empenho dos irmãos para a glória do nome do Senhor, e é como o pastor nosso disse, vamos avançar para a glória de Deus. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Abacuque, tema que vocês escolheram para essa festividade. Vocês me colocaram um estrito, Hoje o pastor Guido, o pastor Wallace, misericórdia, só a graça do Senhor. Mas amém. Abacuque, capítulo de número 3. Eu quero ler com vocês os versículos de número 1 e 2. Amém? Abacuque, capítulo de número 3, versos 1 e 2. Nós podemos ler todos juntos. Está ali no telão. Em nome de Jesus. Vamos ler. 3. A oração do profeta Abacuque sobre Sion-Norte. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faz-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Os irmãos podem se assentar glorificando o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Como o Senhor já falou muito aos nossos corações neste lugar, aqui na quinta-feira, o pastor Ramiro falou sobre o avivamento, a perspectiva da água, e como nós aprendemos, irmãos, a sair daqui alimentado por esta palavra. Nunca pensei nessa perspectiva desse avivamento, mas Deus usa os seus como Ele quer. Nós saímos daqui alimentados. Ontem nós fomos exortados pela palavra através da vida do pastor Wallace, como nós também fomos edificados. Então nós já entendemos o sentido do avivamento, nós fomos exortados para o avivamento. E eu creio que o Senhor Ele quer avivar as nossas vidas. E eu até comentei aqui com o presbítero João, falei, o batizador está na casa. Aquele que batiza está esperando o pregador, o pregador não pode fazer nada, mas quem pode está na casa. O Espírito Santo é aquele que aviva, que renova, que transforma, que liberta, que batiza, que restaura. Este está na casa. Sou apenas um mensageiro do Senhor nesta noite e quero transmitir aquilo que o Senhor falou ao meu coração. Nós já ouvimos muito aí a respeito da vida desse profeta. Um profeta, vamos dizer que é um profeta menor. Ele escreveu poucas coisas. Nós temos aqui apenas 3 capítulos do livro de Abacuque, dessa profecia, onde Abacuque ele está ali falando com o Senhor. E algo que me chamou muita atenção na vida de Abacuque é que possivelmente ele era um levita, possivelmente ele veio de uma família da tribo de Levi. E era um levita envolvido na liturgia do templo. Isso vai explicar um pouco a forma como é escrita ali o texto em Abacuque, a forma como ele compõe. Você vai ver no versículo 19 do capítulo 3 que ele escreve ao cantor mor, e isso significa que ele está escrevendo uma canção, uma poesia, algo que deve ser lido em forma de cântico, em forma de adoração. Então, provavelmente, Abacuque ele era levita, ele conhecia dos cuidados do templo, ele conhecia das necessidades da casa de Deus, ele sabia, estava atento às necessidades do povo, às necessidades da adoração. Muito possivelmente Abacuque estava atento às necessidades que o templo tinha para o mantimento da adoração ao Senhor. Os irmãos vão lembrar que lá no Antigo Testamento haviam ali os sacerdotes, os sumos sacerdotes,
sacerdotes que tinham a responsabilidade de manter a chama do fogo que estava sobre o altar acesa. E para isso era necessário todos os dias remover as cinzas, adicionar lenha nova e que o fogo se mantivesse. E assim, né, Abacuque ele provavelmente tinha essas preocupações, esses detalhes. Irmãos, Abacuque estava atento aos detalhes. E na casa de Deus, quando nós precisamos estar atentos aos detalhes, porque o Senhor ele fala nos detalhes, Ele fala nas mínimas coisas, porque ele fala para aqueles que estão atentos, para aqueles que estão ligados, e aqueles que não estão ligados não prestam atenção nos detalhes, porque os detalhes é que fazem total diferença. Então, isso explica, né, muito provavelmente o fato de ele ter vindo possivelmente de uma família levita. Isso vai explicar o estilo literário do livro de Abacuque, né? E Abacuque, esse nome significa abraço, né? Ou ser abraçado. É um nome exclusivo desse homem, desse servo de Deus. Você não vai encontrar esse nome em outro lugar sendo mencionado na Bíblia. Apenas esse homem foi mencionado como Abacuque, abraço, sendo abraçado. E uma curiosidade desse profeta, né, fazendo uma comparação com os outros profetas que antecederam e que sucederam ao profeta Abacuque, os outros profetas como Jeremias, Isaías, esses profetas, Naum, né, Sofonias, eles falaram mensagens de Deus ao povo. Eles transmitiram uma mensagem do Senhor à nação, uma mensagem de libertação, uma mensagem de exortação, uma mensagem de transformação, mas eles transmitiram uma mensagem ao povo. Mas o que nos chama a atenção é que Abacuque, ele transmite uma mensagem, mas ele não fala ao povo, ele fala a Deus. No versículo de número 2, né, no capítulo de número 2, o Senhor vai dizer: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre as tábuas, para que a possa ler quem passar correndo. Então, Abacuque, ele não falou ao povo, mas ele escreveu. E o Senhor fala, ó, escreve bem grande para aqueles que passam correndo, aqueles que estão apressados, aqueles que estão distraídos, até estes possam entender a mensagem, possam escutar aquilo que eu quero transmitir. Então, Abacuque, ele não falou muito ao povo, mas Abacuque falou muito com Deus. Abacuque não transmitiu muitas mensagens ao povo, mas olha, se tem um homem que falou com Deus, esse homem é Abacuque. Esse homem, ele inicia, irmãos, o livro falando com Deus. É um questionamento? É. Mas ele está falando com Deus. Senhor, até quando? Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Quantas vezes, irmãos, o silêncio de Deus nos perturba? Quantas vezes estamos clamando, estamos falando: Senhor, atende a minha oração, atende o meu clamor, e o Senhor está em silêncio. Abacuque está, irmãos, indignado com o silêncio do Senhor, mediante a situação do povo, mediante o contexto em que ele está vivendo. E o contexto do povo de Judá era o seguinte: eles estavam enfrentando problemas políticos, problemas sociais, problemas morais. Qualquer semelhança com os dias de hoje é mera coincidência ou cristocidência. Então eles estavam vivendo um problema político, um problema social e um problema moral. Isso está em três esferas. Quando nós falamos de um problema político, isso engloba toda a sociedade, todo o país, todas as pessoas, todos os estados. Quando nós falamos de uma crise política, nós falamos de algo que envolve o país. Às vezes que envolve uma cidade inteira, mas que envolve o país. Quando falamos de problemas sociais, nos limitamos um pouco mais a territórios menores. Estamos falando de pequenas cidades, estamos falando de pequenos bairros, discussões que acontecem com pessoas que são responsáveis pelo bairro, né? Aquela pessoa que foi elegida lá, né? Escolheu, olha, esse aqui é o representante do bairro Lagomar, aquele ali é o representante. Então, são coisas menores, problemas sociais e também problemas morais. Então, a gente vai ver que a cadeia ela vai diminuindo. Primeiro era o país inteiro, agora a crise social, uma cidade inteira talvez, mas também uma crise moral. E a crise moral ela se estabelece no âmbito individual, no âmbito pessoal.
E talvez a gente pense que a crise ela começou lá na política, porque às vezes a gente aponta, não, o Brasil está ruim porque a política está ruim. Não, o país não vai para frente porque os políticos são corruptos. O país não vai para frente porque os políticos são isso, porque os políticos são aquilo. Mas na verdade a crise ela começa no âmbito moral. Porque nada que está de uma forma gigantesca começou gigante. Começou bem pequeno. Então começou com um pecado moral, um pecado individual. Uma pessoa pecou, a outra pessoa pecou, começou-se a tornar um pecado social, algo mais abrangente. Abrangeu de uma pessoa, de uma família para outra família, de outra família para outra, e aí o bairro foi contaminado, e aí a cidade foi contaminada, então o país foi contaminado e virou uma crise moral, social e política, onde toda a terra de Judá estava envolvida, não tinha um que não estava envolvido, todos estavam envolvidos. A corrupção, a violência e a idolatria estavam presentes, e os justos e os pobres eram oprimidos. E quando eu falo que todos estavam envolvidos, até mesmo aqueles que não tinham nada a ver com isso, que não tinham pecado, que não tinham errado, estavam sendo punidos, porque estavam inseridos dentro de uma sociedade pecaminosa. E assim somos nós estamos inseridos em um mundo pecaminoso, e enquanto nós estivermos aqui, nós vamos padecer, nós vamos sofrer. Jesus, ele falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Por quê? Porque ele venceu o mundo, e se ele venceu, nós podemos vencer. Então havia uma crise moral, social, política, individual, territorial um pouco menor, e há uma crise no país inteiro. Então todo Judá estava enfrentando uma crise política, social, moral. Entretanto, a situação crítica de Judá era resultado, irmãos, dos seus próprios pecados e da apostasia. A palavra do Senhor ela vai dizer que aquilo que o homem plantar, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Parece óbvio, mas se eu planto manga, eu não colho limão. Se eu planto café, eu não colho açúcar, eu não colho cana. Então parece óbvio, mas hoje, nos dias em que estamos vivendo, o óbvio precisa ser dito. Nós precisamos dizer aquilo que está diante dos nossos olhos, porque se nós não falarmos, nós vamos ser... Por que você não fala? Nós precisamos falar. Então Judá, a nação de Judá, estava vivendo uma letargia espiritual. Presbíteros de mundo, o que é uma letargia espiritual? Ao longo da história, vou explicar para vocês, Deus ele levantou pessoas para falar ao seu povo a respeito do perigo da indiferença e da letargia espiritual. A letargia é um estado de cansaço que envolve a diminuição da energia, da capacidade mental, da motivação, sabe? Era um povo que já estava acomodado com as situações que estavam diante deles. Era um povo que já estava conformado. A letargia espiritual, o cansaço espiritual, a fadiga espiritual, a mente cansada, a falta de energia, a falta de motivação fazia com que o povo permitisse ou deixasse que eles pudessem se contaminar com o mundo. Mas o apóstolo Paulo ele vai falar lá no capítulo 12 de Romanos, de não vos conformeis com este mundo, mas sejamos transformados pela renovação do nosso entendimento, para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então nós não podemos estar em um estado de letargia espiritual, um cansaço espiritual. Irmãos, o cansaço até vem, mas ele não pode ser constante, ele precisa estar em um momento, mas nós precisamos buscar no outro dia. Porque o choro, irmãos, ele dura uma noite. Pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. A tristeza não dura para sempre. O problema não dura para sempre. A crise ela tem data para começar, mas também tem data para terminar. Então o povo de Judá estava vivendo uma letargia espiritual, um cansaço espiritual. A diminuição, e o cansaço gerava na diminuição da energia, na falta da capacidade mental de raciocinar. Hoje nós olhamos para uma sociedade, irmãos, que está com dificuldade para raciocinar. Estamos vendo pessoas que se acham cachorro, que se acham cavalo, que se acham isso, que se acham aquilo, homem que se acha mulher, mulher que se acha homem. Irmãos, pessoas que não têm mais capacidade de raciocinar, que não enxergam mais o óbvio,
que não enxergam mais o que está diante dos olhos. Era assim que estava a nação de Judá, o povo de Deus. Mas havia um homem que falava com Deus. Havia um homem que clamava ao Senhor: Senhor, até quando? Até quando eu vou clamar e o Senhor não vai responder? Às vezes a gente olha, irmãos, para o bairro, para a cidade: Senhor, até quando? Ah, Senhor, traz salvação, até quando? Continua clamando, porque do Senhor vem a resposta na boca. Então nós estamos falando aqui avivamento. Avivamento é uma necessidade da igreja. É uma necessidade, é algo que não pode ser desprezado, é algo que não pode estar em segundo plano. Necessidade é algo básico, é algo crucial, é algo que se não pode dispensar da nossa dieta. Irmãos, o arroz e feijão é essencial, a comida é essencial, a água é essencial, é necessária, não pode ser desprezada, não pode ser substituída, não pode. Ah não, eu bebo muito refrigerante, não preciso beber água. Você vai ter problemas lá na frente. Eu como muito hambúrguer, eu preciso de comer uma... Você vai ter problemas lá na frente. Então, nós precisamos de um avivamento. E um avivamento genuíno. O avivamento espiritual é uma intervenção divina. Nós ouvimos aqui ontem o pastor Wallace falando. E a crise ela estava instalada de uma maneira tão tremenda, né, e tão angustiante, que precisou da intervenção de Deus para que o cenário pudesse mudar. E existem situações, eu posso dizer que todas elas precisam da intervenção divina para que possa mudar. Avivamento espiritual é uma intervenção divina, ou seja, só tem início o avivamento quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa, de um grupo, de uma nação. Não existe avivamento sem antes nós termos o desejo de sermos avivados. Não existe avivamento, irmãos, quando não se tem o movimento do Espírito Santo. Nós, irmãos, gostamos muito do movimento, mas nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito. É bom pular, gritar, sapatear, mas isso não é tudo. O Espírito Santo é quem precisa mover tudo isso. E quando Ele move, é algo sobrenatural. Ele toma a igreja, Ele toma a irmã, Ele toma o irmão, Ele toma as crianças, o Senhor Ele faz, irmão. Oh, glória! Aqui. Deus estava querendo fazer sobre a nação. Deus estava avisando há muitos anos, há muito tempo, que o cativeiro viria, só que o povo não acreditava. Deus estava avisando que o juízo viria, mas o povo não acreditava. Deus levantava Jeremias, Deus levantava Isaías, Deus levantava Joel, Deus levantou tantos profetas, mas o povo não deu crédito à pregação. O próprio Isaías, né, vai profetizar quem deu crédito à nossa pregação. E aqui se manifestou o braço forte do Senhor. Então o povo de Judá estava vivendo uma letargia, que é o contrário de um avivamento espiritual. O avivamento espiritual, você percebe, não é só pulos e gritos, não, isso faz parte. Mas o avivamento espiritual é uma vida saudável, porque o avivamento espiritual, ele revela nossos frutos, o fruto do Espírito, que não é nosso, mas que é o Espírito Santo que produz em nós a paz, o amor, a longanimidade, a mansidão, a temperança, o domínio próprio. Todas essas coisas é revelada através de um avivamento no meio do povo de Deus. E uma igreja avivada é uma igreja que revela o fruto do Espírito, é uma igreja que revela o fruto do Espírito, é uma igreja que é guiada pelo Espírito de Deus. E nós, irmãos, precisamos ser essa igreja. Todos nós. Então o povo estava com uma letargia espiritual tão grande que eles não tinham a percepção, ou seja, os seus sentidos estavam alterados. Quem aqui já teve Covid? Pode levantar a mão, quem já teve? Qual foi a primeira percepção que você teve quando você estava com Covid? Você não sentia sabor, você não sentia cheiro, seu olfato foi alterado, seu paladar foi alterado, os seus sentidos ficaram fracos. E aquilo poderia ser a comida mais saborosa e mais deliciosa que estava sendo colocada na mesa, mas você não sentiu, meu Deus. O povo de Judá estava vivendo assim.
Deus levantava os seus profetas trazendo uma mensagem de amor, uma mensagem de exortação para trazer o seu povo. O banquete estava sendo despejado sobre o povo, né? O alimento estava sendo lançado sobre o povo, mas o povo estava com Covid, o povo não estava sentindo sabor, não estava percebendo a percepção. Senhor. Isso é importante, eu peço que os irmãos tenham atenção. O povo perdeu a percepção. Perdeu a percepção, desatento. A mensagem estava sendo anunciada, mas a falta de percepção, a falta dos sentidos. O ouvido já não funcionava mais como deveria funcionar. Os olhos não funcionavam mais como deveria funcionar. O tato não funcionava mais como deveria funcionar. E nós precisamos nos preocupar quando nós estamos assim espiritualmente. Quando nós não estamos mais ouvindo a voz de Deus através dos conselhos pastorais. Quando nós não estamos mais ouvindo a voz de Deus através da sua palavra. Quando nós não estamos mais ouvindo aquilo que Deus está falando conosco. Estamos perdendo a percepção. Ou seja, os nossos sentidos estão sendo alterados. Ou foram alterados por causa dos nossos pecados, dos nossos erros, ou por causa do nosso relaxamento. E precisamos cuidar. Então a percepção da necessidade de mudança é necessária. O povo não estava com essa percepção, apesar de Deus estar falando que era necessária uma mudança. Eles ainda não tinham uma percepção de mudança, da necessidade. Então a letargia espiritual é a causa da falta de percepção da mudança. E quando eu tenho essa percepção de mudança, eu me arrependo. Quando eu tenho percepção de mudança, eu mudo. Quando eu tenho percepção de mudança, eu clamo ao Senhor. E isso já estava sendo falado pelos profetas. Jesus ele vai falar lá em Mateus capítulo 13, versículo 14 e 15. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: e vendo não vereis. Olha a falta de percepção. Está vendo, mas não está vendo ao mesmo tempo. Mas não percebereis, porque o coração desse povo está endurecido. E ouviu de mau grado com os seus ouvidos e fechou os olhos, para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos e compreenda com o coração e se converta e eu os cure. Olha só o processo. Olha o processo. Deus está falando, eles estão vendo, eles estão ouvindo, mas não estão percebendo. Isso é forte demais. Porque o povo não estava percebendo. Abacuque escreveu uma placa lá, escreve bem grande. Deus fala com ele, escreve bem grande. Para que até aquele que passa correndo, quando você passa correndo, você consegue às vezes enxergar a placa? Não consegue, você não consegue prestar atenção, você está ali, correndo, caminhando, e às vezes você não está com os sentidos atentos a outras coisas, você está com os seus sentidos atentos ali, eu não vou tropeçar, eu preciso virar para a esquerda, para a direita, você está com os seus sentidos focados no que você está fazendo, mas Deus está falando, Abacuque escreve de uma maneira que até aquele que está desatento vai entender e vai ver o que eu quero transmitir. Então o povo precisava de um avivamento. E o avivamento não chega para mudar o ambiente. A gente precisa entender isso. Os irmãos vão estranhar o que eu estou falando aqui, de primeira. Mas o avivamento ele não vem para mudar o ambiente. O avivamento ele não vem para mudar a nossa vida. Às vezes as pessoas não, eu preciso ser avivado, eu preciso que a minha vida mude. Não. O avivamento ele vem, ele chega quando o ambiente já está mudado pela intervenção de Deus. Eu preciso ser avivado, eu quero ser avivado. Como é que eu peço para ser avivado se eu não estou com a minha vida em condições disso? Em condições de ser avivado, em condições de receber, em condições... Irmãos, o povo não estava percebendo. E nós temos exemplos bíblicos disso, de pessoas que perceberam. O próprio profeta Isaías, ele percebeu a sua condição. Lá no capítulo 6, versículo 5, irmãos, em versículo 6, o profeta Isaías, ele vai falar o seguinte. Capítulo 6, versículo 5 e 6. O profeta Isaías estava tendo uma visão, irmãos, do templo. Estava tendo uma visão e ele via o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Olha que visão magnífica. Os serafins voavam e eles tinham 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto e com 2 eles voavam e eles clamavam, né? Eles gritavam
gritavam, diziam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E o profeta Isaías falou o quê? Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, estou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, imundos, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Porém, o Senhor dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, e tiraram do altar com matenais, e com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Olha, irmãos, primeiro ele percebeu, ele entendeu a sua condição. Então, hoje no Senhor, ele veio e tocou os seus lábios, e Isaías foi purificado. Purificado. Fica, Senhor. Aleluia. Como eu faço para ser purificado? O salmista vai falar: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Salmo 119. Como purificará o jovem, o homem, a mulher o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Então Isaías ele teve uma percepção de si mesmo. Porque às vezes a gente tem percepção dos outros. A gente tem percepção do que está fora. Isaías ele percebeu o que estava dentro. E para nós sermos avivados, temos nos nossos lábios uma brasa viva. Nós precisamos perceber a nossa condição e dizer: ai de mim, Senhor, que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram o Rei. Aleluia! Que os teus olhos vejam o que o Senhor está fazendo, que nós não estejamos desatentos ao que o Senhor está fazendo e trabalhando. Aleluia! Estejamos atentos. Amém, Jesus. A nossa percepção, nosso nível de percepção. Irmãos, eu estou falando aqui de algo espiritual. Irmãos, o Senhor ele está neste lugar, e aquele que é espiritual ele serve em tudo. Ele serve em tudo. Então, olha o que tocou os lábios de Isaías. Cristina, olha o que tocou os lábios de Isaías. Brasa viva. Brasa viva. Brasa viva. Nós sabemos que uma brasa é um objeto pegando fogo. Incandescente. Você já viu uma coisa incandescente? Você já viu quando derrete o metal? Ele fica incandescente. O ferro, ele fica incandescente, ele fica tão laranja, quase vermelho. A chama ali de fogo não dá para ver. Mas se você jogar em qualquer lugar, vai pegar fogo. Vai pegar fogo. Então os lábios de Isaías foram tocados por uma brasa viva. Ah, irmãos, os lábios de Isaías foram tocados por uma brasa viva. Eu imagino Isaías com os seus lábios pegando fogo e anunciando a palavra, anunciando aquilo que o Senhor queria, porque ele vai dizer. Então, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia algo interessante aqui. Não somente os lábios, mas agora os sentidos. O ouvido está atento, ele ouve. Ele ouve o que o Senhor fala. Ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Uma pessoa avivada é uma pessoa que se coloca à disposição daquilo que Deus está fazendo. Ah, irmão, uma pessoa avivada, cheia do Espírito, que foi tocada por uma tenaz, por uma brasa viva. Irmãos, ela se predispõe àquilo que Deus está fazendo. Aleluia. Então, quando nós falamos de avivamento, o pastor Ramiro aqui ele falou na perspectiva da água. Graças a Deus o pastor você não falou na perspectiva do fogo, só vai ficar no espírito. Mas eu quero falar do avivamento na perspectiva do fogo. O que é o fogo para nós? O fogo de Deus, irmãos, ele vem sobre nós.
Para não ficar nas minhas palavras, eu vou ler com os irmãos. João Batista, ele batizava. Homens, pessoas vinham até João Batista para serem batizados. Mas de repente, João Batista ele vira, não sei se para os seus discípulos, mas para quem estava ouvindo, ele vira e diz: olha, eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento. Mateus 3,11, acompanhe comigo. Eu em verdade vos digo, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Olha, eu fiz até agora, mas aquele que vai fazer após mim é mais poderoso do que eu. Aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Eu batizo com água. Ele é mais poderoso. Eu, irmãos, não sou digno de desatar as correias das suas alparcas. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O fogo de Deus, irmãos, ele vem sobre nós. O fogo de Deus vem sobre nós. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo nos revela a pessoa de Cristo Jesus. E o fogo? O fogo, nós vimos o que aconteceu com Isaías. Ele vem purificar o pecado. Ele vem depurar. E sabe o que é depurar? Purificar. Purificar é limpar o que está sujo. Mas o Espírito Santo ele vem depurar. Aquilo que está limpo, ele vem aperfeiçoar. Aí a gente pensa, não tá bom assim, não tá não, pode melhorar. Não tá não, pode melhorar, porque o Espírito Santo de Deus, ao qual nós servimos, ele vem para nos depurar, ele vem para nos melhorar, nos aprimorar, para que possamos ser aquilo que ele nos chamou para ser. Eu cheguei no mais alto lugar que eu poderia chegar, não chegou não, estamos aqui, ainda tem coisa para melhorar, irmão. E o fogo, ele é constituído por 3 materiais, aí que eu já caminho para o final para nós encerrarmos. O fogo não existe sem essas 3 coisas. Não tem como ter fogo sem essas 3 coisas que eu vou falar aqui. A primeira coisa é o combustível. E o que é combustível? É aquilo que a gente pega no posto de gasolina? Bem, serve. Mas o combustível é tudo aquilo que alimenta o fogo. O que é o combustível lá no Antigo Testamento? Em Levíticos 6. Combustível era lenha. Mas a lenha precisava ser trocada todos os dias. Deus. O combustível é o papel, é o plástico, o combustível é a folha. E é claro que, e aqui eu quero trazer para o entendimento dos irmãos, que os irmãos fiquem atentos naquilo que o Senhor quer falar. Existem materiais que custam a pegar fogo. E eu vou te falar que esses são os melhores. Porque aquilo que pega fogo rápido. Aleluia, Jesus. Tem algum combustível que demora pra pegar? Até demorando, mas quando pegar, não vai pagar. Você já viu? Aquele cartão tá demorando pra pegar. Tá demorando pra pegar. Aí quando pega, não se precisa, mas tá fogo. É assim que Deus faz. O crente está demorando. Aí tem um que está dando glória. Aí tem um irmãozinho que está mais devagar, está mais suave, está mais tranquilo. Irmão, mas quando pega fogo, não tem quem segura. Não tem quem segura. O Espírito Santo de Deus. O batizador está na casa. João Batista falou: olha, este que vem, ele é maior do que eu, e ele nos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo e com fogo. Ajuda de louvor aqui. Eu quero que você chegue de pé. Ajuda de louvor aqui. Eu trouxe a lenha. A lenha é o combustível. O combustível é a minha adoração, é o meu louvor. O combustível é a minha adoração, a minha busca, a minha oração. O combustível é aquilo que eu fiz nesse dia,
O combustível foi o que eu orei durante a manhã. O combustível foi a consagração, foi a beber. O combustível foi a meditação da palavra à tarde. Eu vejo que os irmãos já estão com combustível nesta noite. Eu creio que os irmãos já estão com combustível. Mas o fogo só pega se tiver mais 2 elementos. O fogo só vai pegar se tiver comburente. Presbítero, responda o que é o comburente. O comburente é o oxigênio. É uma luz. Pega uma vela e pega um copo de vidro, coloca a vela sobre a mesa, vai ser uma vela pequena, e você pega o copo e coloca sobre a vela virado. O fogo não vai demorar muito para se apagar, porque vai faltar oxigênio. Senhor, eu quero avivamento. Como eu peço avivamento se eu ainda estou com os ossos secos? Como eu peço avivamento se eu ainda não tenho oxigênio? Como eu peço avivamento se eu ainda não tenho vida? Então a primeira oração é: Senhor, me ressuscita. Eu quero respirar. Eu quero oxigênio. Eu quero. Eu até tenho combustível, mas eu não tenho fôlego. E o salmista vai falar: tudo que tem fôlego, louve o nome do Senhor. Então você já tem aqui 2 coisas: fôlego e combustível. Tem alguém aí que tem oxigênio? Tem alguém aí que tem oxigênio? Tem alguém aí que já está na plateia com combustível? Está faltando mais um elemento. O calor. Você derrama álcool no chão. Se você fizer uma faísca, é o suficiente. Quantos casos nós já vimos de pessoas que saíram de casa, deixaram o pino do gás aberto, o gás saindo, e quando acende a luz, que é o condutor de calor, o que acontece? Meu Deus! Então o fogo só pega se tiver combustível, lenha, oração, palavra, jejum, consagração, busca, é subir à noite, é buscar, é orar. Oxigênio. O fogo só pode pegar na minha vida se eu estiver vivo. Eu não posso estar morto. O apóstolo Paulo, ele fala que nós precisamos ser um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Sacrifício vivo, santo e agradável. E o calor, irmão Poliana? O calor precisa ser trazido por um terceiro. Se você jogar o álcool no chão e você não fizer nada, ele vai secar e não vai acontecer nada. Se você trouxer a lenha, e se você trouxer o oxigênio, mas não tiver o calor, não vai acontecer nada. Porque quem precisa acender esse fogo em mim, nem você, não somos nós, mas é o Espírito Santo de Deus. Esses dois ficaram todos reunidos no mesmo lugar. Estavam com oxigênio, estavam com areia. Mas de repente veio o sol, impetuoso,
pessoal de família. Quando você aceita o fogo, o pastor Ramiro ele falou que o fogo, ele é vivo. Se você olha para a chama, ela não para de se mover, ela não para de se movimentar, porque o fogo é vivo. Ele é o calor. O fogo é o calor, é o condutor de calor, é aquilo que vai acender a chama, é aquilo que vai acender o combustível. Só que quando a gente olha para o fogo, a gente vê que a chama ela aponta para. Se você queimar uma folha de papel bem fininha, ela vai subir. Ela vai sair do chão, ela vai subir, porque o fogo, ele sobe. Mas o fogo do céu, não. O fogo do céu desce. O fogo do céu desce. Assim como desceu lá do céu. Depois de repente, desce do céu. O céu, o sol. Como um vento veemente impetuoso. E encheu toda a casa onde estavam assentados. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, irmãos, eu não parava de dar glória a Deus. Eu dava glória, 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 glória. Daqui a pouco eu já não aguentava mais, mas eu dava glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Enquanto eu mandava glória para cima, Deus mandava fogo para baixo. E o fogo pega. E algo interessante, que o fogo pega. Você está sozinho aí? Não fica sozinho porque o fogo pega. A casa que está distante do braseiro, ela apaga. Mas quem está perto de outra casa, acende mais ainda o fogo. O fogo pega. E aí de repente, um conhece a glória aqui, outro conhece a glória ali. E aí nós temos a primeira se movendo e enchendo toda a casa. E de repente todos são cheios da